Agora eu coloquei para gravar. É outra coisa. Só vai aprendendo com ensaio e erro. Antes eu clicava no que eu cliquei e começava para gravar. Agora eu clico no que eu clicava e tem que dar outro clique. para- Bem, então, é, ali onde o furo do discurso surge a verdade do inconsciente. Ali onde há o furo do discurso, surge a verdade inconsciente. Então, ele está se perguntando, né, no texto sobre a subversão do sujeito, obviamente, quem é esse sujeito a ser subvertido? Né? Quem é esse sujeito em constante subversão? Então, há um sujeito do enunciado e há o sujeito da enunciação. A gente poderia pensar que o sujeito do enunciado está no primeiro andar desse grafo. Esse texto é subversão do sujeito, é esse grafo da subversão do sujeito, né? O gráfico que eu tenho insistido muito com vocês. Então, o eixo do enunciado está aqui, o eixo da enunciação está aqui. Tá? É essa parte de cima que é do enunciação, é essa parte de baixo que é do enunciado. A pontuação do analista, né, no lugar desse grande outro aqui, faz com que o enunciado se torne enunciação. Tá? Aquilo que era só um significado ganha uma significação outra, muitas vezes inesperada, né, pelo sujeito. E é bom que seja inesperada, né? E é bom que seja estranha, porque sendo inesperada e estranha, vem de um lugar que ele provavelmente disse sem o saber, né? Que é aquilo que o sujeito não sabe, né? É um saber não sabido, como diz Lacan. Ficou claro isso? Quer dizer, o grafo a gente vai entrar nele, né? Lacan vai entrar, vai formalizar daqui a pouco o grafo, mas esse é um grafo que eu mostro há tanto tempo para vocês. É, eu espero que alguma coisa desse grafo, que é complicado, eu sei, mas vá se Carlos, desfazendo. Carlos. In- Oi. Oi, sou o Flávio. Inclusive, você chegou a perguntar a gente há um tempinho atrás se a gente não queria que você desse uma aula do grafo. É isso aqui. É esse É texto. essa? Ou seria um dia É só esse para o texto. grafo? Não, é esse texto. Quer dizer, pode ser um dia só para o grafo, mas. Um Então, o dia grafo para o não dá grafo é num do muito dia. pouco. O grafo não dá num só dia. Se você quiser pensar nessa É possibilidade. porque, porque a subversão do sujeito é onde ele constrói o grafo, passo a passo, né? E ali, e como no grafo tem praticamente tudo, é, no grafo tem o eu, o outro, é, o ideal, o A, o eu ideal, o ideal do eu, O gozo, tem a castração, tem o gozo, tem o significante, fantasia, tem a fantasia, tem um desejo do outro, tem Tem uma tudo. infinidade. Pois é, e cada parte desse grafo, né, abriria um outro dia e mais outro dia. Demoraria mais do que o Odisseu lá, para voltar para Penélope, uma Odisseia. Então, enunciação que se denuncia, enunciado que renuncia a si próprio, a si mesmo, e ignorância que se dissipa, oportunidade que se perde. O que resta aqui senão vestígio do que é realmente preciso que exista para cair do ser? Então, o que que ele está dizendo? Quando há uma enunciação,
né? Quando do enunciado se passa para essa enunciação, é, essa enunciação denuncia algo, né? É, e o que era ignorância do sujeito se dissipa, né? É, por quê? Porque há uma certa claridade aí, um certo flash, é, é, uma certa iluminação aí de verdade, né? Uma certa ponta de verdade, uma certa faísca de verdade, né? Em cada formação do inconsciente há uma verdade, né? Mesmo que seja fragmentária, mas há uma verdade. É, então, e o que se resta disso, né? O que cai do ser, né? É, o que cai do ser é exatamente o objeto A. É S1, sujeito S2, e como resto, o objeto A. Peraí. Eu estava procurando para mostrar para vocês, mas todos conhecem, né? S1, sujeito S2, e como resto, esse objeto A. É claro que a gente não pode dizer do objeto A aqui, porque é um conceito que Lacan só vai escrever algum tempo depois, né? Esse texto aqui é junto dos seminários 7 e 8. Então, é 59 e 61. O seminário 10 eu acho que é 63, 64. Não sei se- Então, um sonho narrado por Freud em seu artigo Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico fornece-nos ligados ao patético em que se apoia a figura de um pai defunto, que, por ser ali a de um fantasma, a frase, ele não sabia que estava morto. É, então, no seminário 6, o Lacan vai trabalhar essa frase, esse sonho, é, ad infinitum. Parece que Lacan tomou um gosto por por esse sonho. Nossa, ele não se cansa de escrever, de falar. É, tipo assim, chega, moço, já deu, a gente já sabe disso. E é um Lacan que está insistindo, insistindo, espreme, 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 não sai nada. Assim, às vezes, né, o texto de Lacan é confuso, no final ele solta uma pérola assim, putz, que maravilha. Mas a, a, a interpretação desse sonho era, enfim, um capítulo chato no Seminário 6. Bom, da qual já fizemos um pretexto para ilustrar a relação do sujeito com o significante através de uma enunciação com que o ser estremece pela vacilação que lhe retorna de seu próprio enunciado. Se a figura só subsiste por não lhe ser dita a verdade que ela ignora, o que acontece então com esse eu de que essa substância depende? Ele não sabia. Mais um pouquinho e ele ficava sabendo. Ah, que isso nunca aconteça. Antes que ele saiba que morra, sim, é assim que eu, o G, surge lá, lá onde isso estava. Mas quem sabia que eu, esse G, estava morto? Ser de não ente é assim que deve o eu, como sujeito que se conjuga pela dupla aporia de uma substância verdadeira, que se abole por seu saber
e de um discurso que é a morte que sustenta a existência. É, É uma então, subsistência, né, verdadeira. foi? É subsistência verdadeira. Você estava falando É, substância. eu falei Aham. eu falei o quê? Substância? Subs- Isso, isso. Ah, subsistência verdadeira. Sim, tá, obrigado. É, ser de não ente. Primeira expressão aí da frase. É, então, o ente, para Heidegger, aqui é um Lacan muito heideggeriano. É, o Heidegger fala no ente e no ser. É, o ente é a imagem, o objeto, e o ser é isso que não se define. É, então, esse ser de não ente, sem essa roupagem, sem o corpo, é algo que é esse íntimo exterior, algo que é objeto A. que, portanto, conversa com o falta-ser, né? Conversa com falta ser. Então, me parece, né, é porque eu leio Lacan com Heidegger, é, leio mesmo Lacan com Heidegger. Cadê o livro? Eu ia falar, leio Lacan, leio Heidegger, mas aqui tem o Lacan com Heidegger, que é de um psicanalista que eu já indiquei aqui, que é o Jorge Alemão, que, aliás, eu vou usar na aula de quarta-feira, mas eu não quero dar spoiler, da Maria Teresa. Maria Teresa Weiss. Você conheceu a Maria Teresa Weiss? Hum, é dessa época. É, então, me parece que essa relação de Lacan com Heidegger vem da leitura que ele fazia de Heidegger e, e essa junção, né, o hífen de junção de uma palavra e outra, tinha para Heidegger esse sentido de, quer dizer, ao mesmo tempo de solidificação, de não dissensão, de força, né, da expressão. Diga, Francisca Guerra, você levantou a mão? Não, foi sem querer. Tá. Então, havemos nós de pôr esse ser na balança com o que Hegel forjou como sujeito, por ser o sujeito que sustenta sobre a história o discurso do saber absoluto, o Senhor, né, hegeliano. Estamos lembrados de que ele nos atesta haver experimentado a tentação da loucura. E não é nossa via aquela que a supera por ir até a verdade da futilidade desse discurso? Então, onde está a verdade? Está na futilidade, está nesse resto, né? Não exponhamos aqui nossa doutrina da loucura, pois esta digressão escatológica está aí apenas para apontar com que ânsia se separam a freudiana da hegeliana, essas duas relações do sujeito com o saber. E porque não há raiz mais segura do que modos como disso se distingue a dialética do desejo. Pois em Hegel é ao desejo, a Begierde, que compete a responsabilidade pelo mínimo de ligação que o sujeito precisa guardar com o antigo conhecimento, para que a verdade seja imanente à realização do saber. A astúcia da razão significa que o sujeito, desde a origem e até o fim, sabe o que quer,
Então, Isso tudo isso é uma crítica, né? porque é o estatuto da razão, né? A astúcia De da Hegel. razão, É. né? Isso. O que Lacan está interessado é exatamente aquilo que escapa à razão. Diga, Cláudia. Eu fiquei pensando na expressão lá anterior, né? Ser de não ente, né? Do hífen. Aham. Eu fiquei lembrando no instante já da Clarice, né? Que o instante já tem a ligação do hífen, né? É isso. Então, e aí depois, pra frente do texto, ele fala essa questão do fugaz, né? Então, Clarice fala dessa questão, né? O exemplo da roda, né? Então, e eu gosto de pensar essa junção. E parece também que tem algumas. Em Guimarães também, né? Essa questão da junção pelas palavras, né? Mas na Junção. Clarice, esse instante já, quando você falou dessa questão aqui, né? Ser de não ente, eu falei, é o instante já, né? É, Então, só para exatamente isso. poder pontuar. Ótimo. Ótimo Lindo. porque Clarice era leitora de Heidegger também. Ah, aí eu falei, vou pontuar. Uhum. Tá bom. Então, no instante já, ali onde esse instante é onde ela morre, é onde o sujeito desaparece. Em água, água viva, né? É ali. É aí que Freud reabre na mobilidade, de onde saem as revoluções, a junção entre verdade e saber, pois nela se vincula o desejo ao desejo do outro, mas nesse circuito reside reside o desejo de saber. Então, o que é interessante a gente pontuar aqui é o desejo de saber e o desejo de reconhecimento versus o reconhecimento do desejo. Então, o desejo de saber está muito ligado ao desejo de reconhecimento, mas o que se trata é uma volta, desse sujeito, enquanto reconhecer aquilo que se deseja, não, não querer o reconhecimento. Quer dizer, querer o reconhecimento é estar no tempo do outro, é estar fora do seu tempo. O Essa biologia. expressão, o desejo do sujeito é o desejo do outro, que reverbera nos psicanalistas, psicanalistas, não estou falando psicanalista, assim, aqueles que repetem Lacan, né, causa algum incômodo, porque pode-se pensar que o desejo do sujeito é igual ao desejo do outro, ou o desejo do outro é igual ao desejo do sujeito, se a gente toma a possibilidade de saber sobre o desejo, ou seja, de transformar o desejo em demanda. Aí eu posso dizer a minha demanda é igual à demanda do outro, mas na medida em que não há saber sobre o desejo, e o Lacan postula isso muito bem no objeto A, Aham. isso que a gente fala, o desejo do sujeito é igual, digamos assim, ao desejo do outro, esse igual é sem substância. Não sei se compliquei, mas eu quis dizer que é impossível você dizer uma coisa é igual à outra quando não tem substância. Como é que você vai dizer que é igual? Você só Então, pode dizer que é, Hum, por isso que Lacan fez um seminário chamado Identificação, que uhum, identificação é um traço, não é igualdade, né? uhum, uhum. Inclusive na matemática, identificação são três traços assim, em paralelo, ao contrário da igualdade, que são dois. Na identificação são três. Tem Ah, algo bem que lembrado. é um traço, né? Que é interessante, esse seminário é muito bom. Ele Bom, fala da identificação, do lugar da identificação como pré-consciente. O pré-consciente estava meio desusado pela gente, né? Ou era consciente ou era inconsciente. E o pré-consciente não tinha lugar
Lacan reordenou esse lugar do pré-consciente, dizendo que é o lugar da identificação. É muito bom isso. Ele tem um seminário todo para falar sobre isso, que é esse seminário aqui. Uhum. Não tem uma tradução ainda original, ou original, não, uma tradução Autorizada, né? oficial, Oficial. Oficial. autorizada pelo Jacques Lamillert, mas tem essa aí que é muito boa. Aliás, as Muito bom. traduções aí da Scanferlat é muito boa. Bom, seria preciso fazer vocês vivenciarem o instinto de morte que ali se abomina para colocá-los no diapasão da biologia de Freud, pois eludir o instinto de morte de sua doutrina é desconhecê-la em caráter absoluto. Pela abordagem que lhe preparamos, reconheço na metáfora do retorno ao inanimado, do qual Freud reveste todo o corpo vivo, a margem para além da vida que a linguagem assegura ao ser pelo fato de ele falar, e que é justamente aquela em que esse ser investe na posição de significante, não somente o que se presta a isso em seu corpo, por ser permutável, mas esse próprio corpo, onde se evidencia então que a relação do objeto com o corpo não se define de modo algum como sendo de uma identificação, olha aí, parcial que devesse totalizar-se nele, uma vez que, ao contrário, esse objeto é protótipo da dotação do sentido de corpo como pivô do ser. Então, o que está em questão aqui é a questão do objeto, né? Então, não se fala de um corpo biológico, mas de um corpo pulsional. Então, esse objeto é um objeto de um corpo pulsional. Erotizado, né? Esse objeto a pulsão, né, ela é sempre parcial e ela é sempre sexual. Mas esse objeto é um objeto, a pulsão ela é parcial, né, porque só se abocanha parte do objeto, né? Então, por isso a pulsão é parcial. E esse objeto, né, está no lugar, ele está definindo como sendo o objeto A, né? Como sendo, está começando a definir como sendo esse objeto que cai, né? Ele já falou ali atrás da relação entre um sujeito e outro que cai alguma coisa, né? Que cai esse ser, que é essa. Peraí, deixa eu tirar um som aqui. Ficou claro esse parágrafo, que é um parágrafo grande aí, em Lacan? Ficou claro? Então vamos. Gente, se quiser perguntar uma, duas, 10 vezes, Eu acho que tem problema merecia um nenhum. pouco mais de foco nessa relação que ele faz nesse parágrafo do corpo com a pulsão de morte, né? Quer dizer, é exatamente nessa parcialidade de que o objeto é parcial e o corpo, portanto, tem partes, né, que não são abocanhadas pela pulsão, é aí que mora, pelo menos assim eu entendo, que mora a pulsão de morte. Há algo de mortal nesse corpo. Tudo é mortal, tudo é vital, mas tudo é mortal, né? A pulsão, obviamente, que impera é a pulsão de morte, né? Sim, É um corpo vivo mas para a morte. isso. Porque quando se fala dele, está morto. Algo se perdeu. Quando se fala nele, está morto. Pode-se falar quantas vezes quiser, mas a cada vez que se fala algo no sujeito, morreu. Mas eu Não, penso que quando ele não fala no desse outro, corpo, né? Se fosse no outro, a gente podia rogar praga e a praga pegar, né? Ah, esse.
bandido, esse cabra da peste aí. Pronto. Mas o corpo tem algo que resta para além dessas partes do corpo que são erotizadas, né? Que o Freud coloca como pontos eróticos, né? A É, erotização. então, peraí. Algo do orgânico que resta, que os milerianos, né, chamam do puro real, né? Há algo do corpo que resiste à erotização. Resiste e insiste. Olha que legal. Resiste e insiste. Estou escrevendo aqui uma coisa. Então, no desenho que Lacan faz da pulsão, é esse aqui, Hum. né? Onde há uma entrada da pulsão e uma saída. Esse corpo, esse aqui é o objeto, o object, e o Hum. objeto A, Lacan vai colocar aqui em cima, ou Hum. seja, fora do corpo. O corpo está aqui e é no retorno, tá pra cá. E é no retorno que aparece esse objeto A, né? E muitas vezes aparece assim, de forma fantasmática. Não, perdão, aqui. Fantasia. Aparece de forma fantasmática. E é nessa forma fantasmática aqui que surge a angústia. Aqui desse lado, na fantasia do sujeito, está a angústia. Então, continuando. Topamos aqui a parada do desafio que nos fazem ao traduzir pelo substantivo instinto, o que Freud chama de trieb, o que drive traduziria muito bem em inglês, mas que é evitado ali, e razão, porque a palavra deriva, seria em francês nosso último recurso, caso não conseguíssemos dar à bastardia da palavra pulsão o seu ponto de cunhagem. Daí insistimos em promover que, baseado ou não na observação biológica, o instinto, dentre os modos de conhecimento que a natureza exige do ser vivo para que ele satisfaça suas necessidades, define-se como conhecimento que é admirado por não poder ser um saber. Mas outra coisa é aquilo que se trata em Freud, que é efetivamente um saber, mas um saber que não comporta o menor conhecimento, já que está escrito num discurso do qual, à semelhança do grilhão de antigo uso, o sujeito que traz sob sua cabeleira o codicilo que o condena à morte não sabe nem o sentido nem o texto em que língua ele está escrito, nem tampouco o que foi tatuado em sua cabeça raspada enquanto ele dormia, como se estivesse escrito na sua nuca, numa linguagem desconhecida, num código, né? Codicilo é código, num código que ninguém sabe decifrar, né? Como se fossem os hieróglifos. No seminário da identificação, eu não sei se é a mesma coisa, mas ele usa o exemplo da marca do gado na anca,
né, como um código que significa um pertencimento. Aquele boi pertence a, mas que ninguém sabe, na verdade, decifrar o que está naquela marca. Mas aquela marca diz que o boi pertence a. Lamarca, que também é Carlos, mas é outro. É tipo um Made in Germany. Eu só fiz um xixi, mas eu acho que ninguém entendeu, então não valeu. É, Entendeu? Eu vamos lá. entendi e gostei. Ah, o Carlos Lamarca era um guerrilheiro. Ah, Carlos Lamarca, agora que eu ouvi. Eu entendi alguma coisa, fala Márcia. Não, Carlos Lamarca, sim. Carlos Lamarca. É. Está na história com a história de Cuba. Bom, vamos aqui. Esse apólogo mal chega a exagerar a pouca fisiologia que o inconsciente implica. Isso se há Uhum. que apreciar na contraprova, na contribuição que a psicanálise deu à fisiologia desde que ela existe. Essa contribuição é nula, até mesmo no que concerne aos órgãos sexuais. Nenhuma fabulação prevalecerá contra esse balanço, pois a psicanálise implica, é claro, o real do corpo. Aí, aqui ele já fala, né, nessa questão do real do corpo. E o imaginário de seu esquema mental. Mas para lhes reconhecer o alcance na perspectiva que do desenvolvimento se autoriza, primeiro é preciso notar que as integrações mais ou menos parcelares que parecem produzir sua ordenação funcionam ali, antes de mais nada, como os elementos de uma heráldica de um brasão do corpo, o que confirma É. pelo uso que se faz delas para decifrar os desenhos infantis. Uhum. Então, os traços de identificação, muitas vezes, eles são marcas inscritas, no corpo, ou muitas vezes, marcas, códigos inscritos nos significantes. É isso que Lacan vai, levar adiante da questão do corpo, quando ele fala, desse real do corpo. Tem algo inscrito aí, como traço significante, como traço de memória, e que marca, né? Autoriza ali. eh, Eu lembrei em código, da palavra, né? Porque ele falou aqui o codicilo, o código, ele está em cima disso, né? Desse traço aí. É, ele está aqui no final do seminário 8 junto, né? Do final do seminário 8. O seminário 9 é a identificação. Então, talvez ele já estivesse pensando nessa questão do traço, né, desse traçonário e desse traço de identificação. Diga, Cláudio. A gente pensar nesse traço, Carlos, de memória, a gente pensar, pode pensar em trauma? Ou seria instâncias Pode, diferentes? A gente pode. pensar que Não, aquilo que é um traço de memória geraria um trauma? boa pergunta. Boa pergunta. Que eu fiquei pensando aqui nessa questão de traço de memória, algo como se um antecedente e, não sei, algo não trabalhado, né, no sentido assim, né, num percurso de análise, viraria um trauma? É, Ou, porque
o trauma ele só acontece num tempo a posteriori, né? Antes não é, Aham. né? Porque eu fiquei pensando nessa questão da memória, que é algo que às vezes, quando trabalhar, de repente não evoluiria tanto para um trauma. Eu fiquei pensando isso, assim, né? Claro que acontece tudo junto, mas eu fiquei pensando entre esse traço de memória e o trauma, como algo ali que pudesse, nesse intervalo, a análise ali, né? Poder acontecer ou não, entendeu? Fiquei pensando isso aqui. Uhum. Então, sendo freudiano, lá tem dois traços de memória, né, naquele pente que Freud faz, e entre um Uhum, traço de memória e outro traço de memória, tem um colchete que ele escreve inconsciente, né? Então, uhum, o inconsciente está entre um traço de memória e outro. Né? Então, o sujeito do inconsciente está entre o S1 e o S2, tá? É aquele uhum. desenho Sim. transferido para Lacan. E só quando surge esse sujeito do inconsciente, que é um sujeito barrado, dividido, cindido aonde? Na sua dor, né? Uhum, É, num trauma, né? sim. Portanto, né? Nesse sentido, o trauma é sempre a posteriori. É. É, Porque eu fiquei e pensando nessa evolutiva aí, né? Assim, é, se pode se uhum. falar. Mesmo que se seja muito pequeno, e como é que você pode ter um evento traumático? Vai no que o próprio Lacan falou de herança transgeracional, Uhum. né? Assim, mas raios, o que que eu tenho a ver com o que o meu pai fez, com minha mãe fez, com o que o meu avô fez, com minha avó fez? E aí eu acho que a gente pode pensar nos parágrafos anteriores aqui, que falou a questão do corpo, né? É, o quanto da instância, né, da marca no corpo, né? Que são os parágrafos anteriores, né? Então, o quanto se estuda na questão da psicossomática, da epistemossomática, como Lacan falou, tem um autor que eu gosto muito, que é o Jean Guir, que ele fala de uma genealogia, uma árvore genealógica da família, e que em determinado parentesco. Cadê o Cláudio? Para falar do Lévi-Strauss, das estruturas elementares de parentesco aqui. Eu adoro o Lévi-Strauss. Então, nesse sujeito que tivesse aparecido aqui um fenômeno psicossomático, né, como Lacan gostava de dizer também, além de epistemossomático, ou seja, uma falha na episteme, uma falha no saber. Haveria alguém familiar aqui na mesma data ou numa data que coincide com o desse aqui, que tivesse a mesma, sei lá, uma psoríase, lúpus, Isso. que tivesse alguém aqui também. Ele faz uma investigação grande sobre isso. Enfim, isso é Qual que é o a nome, ser Carlos, desse autor? do autor. Deixa É, eu ver aqui. tá, obrigada. É um tema que eu me interesso, essa relação, que você citou aí. Obrigada. Nada. Marta, diga lá. Boa tarde. Está sem Carlos, áudio. Agora está sim. me ouvindo agora? Boa tarde. Boa Você. tarde. Boa tarde. Eu queria poder pensar um pouco mais no traço e na questão da cena traumática
articulada à cena fantasmática. Tentar localizar esse trauma aí com a cena fantasmática. Porque o traço, ele vem antes. E o trauma é a posteriori. E cadê aí essa cena fantasmática? Cadê o trauma? Porque a cena fantasmática é algo do trauma. A cena fantasmática é traumática. A cena Sim, fantasmática é traumática. é. Ela é, por si só, traumática. Uhum. É, digamos, é um Übertraum, que é um trauma primeiro, primordial. Estou inventando aqui esse nome alemão, Pois é. mas existe. Então, É esse um inventou trauma seu. primordial. Então, é esse trauma primordial que eu queria chegar. Cadê o trauma? Tá ali. Então, tá nessa cena fantasmática aqui, Uhum. aqui do gráfico. Sim. Que é não sem o desejo do outro. O Uhum. desejo é sempre o desejo do outro. Tá? Então, está localizado aqui nesse campo do outro. Então, essa cena fantasmática é porque houve, né? Traumática é porque houve algo da ordem do desejo do outro, dando um enigma ali de impossível solução, a não ser a solução única é colocar aquilo numa tela, né? Que Lacan chama, para se proteger contra as invasões bárbaras. Tá. Então, na cena fantasmática, então, curamos o trauma? A gente pode pensar isso? Peraí, estava só desligando o microfone aqui. Devemos procurar o trauma aí. Esse trauma originário, primário, Sim. quer dizer, não é uma busca pelo Santo Graal, Uhum. porque também não se encontra, mas é o sujeito que pode vir a saber dele. Uhum. Tá. O analisante que pode vir a saber dele. Não o que a gente acha, encontre, né, o Graal para o analisante, ou nada disso. Sim. Obrigada, Carlos. Nada. Tereza? Essa pergunta da Marta é muito interessante, porque ela fala, né, o traço vem antes, ela fala da cena fantasmática, e depois ela pergunta, onde é que está o trauma? Para mim, ela não perguntou, mas eu fiquei pensando, o trauma sem o traço e o trauma sem a cena, como se fosse o trauma, onde está o trauma mesmo, ele separadamente. Assim, eu fiquei na minha cabeça pensando. E aí, depois ouvindo vocês, né, trocarem as ideias, eu pensei, que o trauma, e o Carlos aparece na fantasia, mas ele precisa de uma articulação real, simbólica e imaginário. Ou seja, o trauma em si mesmo, digamos, no já, como é já, instante já, como a Cláudia falou, ele não comparece, ele só aparece inscrito na cena fantasmática. Ele precisa de um traço ou de uma cena para comparecer. Interessante, né? Trauma, Agora, eu me lembro do trauma só é Freud trauma falando, se tiver uma um marca, um segundo, um tempo traço. segundo, exato, exato. E É isso como eu está te no falei, Freud. só na retroação que você tem essa dimensão Não é à do toa trauma. que o Freud, quer dizer, pode ser Lacan, mas vou tomar no Freud, recalque fundamental e recalque propriamente dito. Quer dizer, o recalque mesmo é o segundo, propriamente dito. Não é à toa que ele chama de propriamente dito. Esse é o recalque de fato. Mas esse recalque propriamente dito, que seria secundário, é ele que funda o primário. Da mesma maneira que Lacan diz, é o S2 que funda o S1 enquanto cadeia. Achei interessante Gente, isso. a minha pergunta vem de um sujeito normal, que não sabe nada, porque a gente escuta. Ah, Que fulano é muito isso? traumatizado, fulano teve muito trauma na vida, não sei o que lá de trauma. Pô, gente, trauma todo mundo teve, todo mundo vive, mas cadê o trauma? O que que a gente precisa subverter? Entendeu? Essa é a minha questão.
Nem me parece que está aí na cena fantasmática, Tá. Exatamente. Então, mas né? a cena fantasmática, ela só é cena, porque cena são frames. O que Os é frames frame? são Eu não aqueles sei, não. quadradinhos, são os quadradinhos que compõem um filme. Um filme Tá. é composto de vários quadradinhos de fotografia, né? Uhum. Esse número infinito de fotografias dá um filme, né? Quando você acelera a foto, ela se transforma em filme. É, então, um quadradinho dessa, e tem que estar com essa janela, tá ali esse S barrado, punção A. Né? Tá o que se Tá. inscreve por cena fantasmática. E a O gente. Freud, o Freud falou de três cenas, de três protofantasias: cena primária, sedução e castração. Né? É, Real, simbólico e imaginário. Real, a imaginário, simbólico. cena primária é a questão do olhar, né? Ou do escutar os pais no outro quarto, mas não é olhar. Se fosse olhar, não teria o segundo tempo. O segundo tempo é ser pego nesse ato de estar olhando. A possibilidade de ser pego. Isso é traumático, né? Porque a criança, às vezes, ela pode ir, estava ali brincando e ouviu um barulho estranho, parou e encostou o ouvido. E fica lá maravilhada ouvindo aquilo, extasiada, qualquer sentimento ouvindo aquilo, quando ela ouve um barulho no outro quarto, na sala, e ela lembra: minha tia está aqui, minha tia pode ver que eu estou vendo. É esse segundo tempo do pensamento, não precisa falar nada, que é ser pega nesse lugar de estar olhando, que é esse reviramento da pulsão, esse retorno da pulsão para o próprio sujeito. Tá? Isso retorna, e é esse retorno de estar sendo vista. Tá, Entende? Quer tá. dizer, é esse segundo Ele tempo. se vê sendo visto, né? É a tia, Então, mas na verdade eu, é ele se vê sendo visto. ele, ele tem medo de que o peguem vendo. Márcia, O Carlos, olha só, eu pegando a carona aí na fala das meninas, aham, é, vamos lá, deixa eu tentar formular a minha questão só para eu não ficar muito confusa também e não ficar claro. Esse traço, né, que você falou da cena primária, né, que é o traço da fantasia fundamental, né, vamos falar assim, um dos momentos da fantasia fundamental. Quando você fala que ele é traumático por natureza, né? Assim, essa coisa, o fato de ser pego, né? É, ele é traumático, mas ele é um traumático embotado ainda. Ele só vai ter uma repercussão se num outro momento com uma outra simbologia aquilo vier a, a chamar aquilo para si e gerar um trauma. Seria isso, Carlos? Eu não sei é, se eu tô clara, assim, às vezes também eu não estou não, conseguindo formular. não, tá ótimo, Márcia. Boa tua pergunta. É, lembra que a gente estava lendo Além do Princípio do Prazer? Não, Inibição, Sintoma e Angústia? Sintoma e angústia. Aham. Então, é, o Cláudio uma vez perguntou qual é a distinção entre sinal de angústia e angústia. Então, o sinal de angústia é esse traço
que lembra algo que pode desestabilizar esse S barrado por som de A. Então, não esqueçam que esse. Vou fazer aqui. Eu aumentei aqui o losango de propósito. Então, essa A fórmula da fantasia. fantasia, ela, nesse losango aqui, ela tem todas as contradições possíveis. Em matemática, é só essa parte de cima é o e, né, que é contrário à outra parte, matemática, que é ou. Então, um adiciona o outro, ou uma ou outro. E para cá, pelo menos para mim, não sei se não está no espelho, é maior que e menor que. Então, a gente tem aqui as quatro possibilidades possíveis, que ele é um e outro, é um ou outro, é maior que e é menor que. Ou, se fosse os pontos cardeais, né, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Se todos têm a mesma força, a tendência disso é ficar paralisado aqui no meio, né? Essa relação entre o sujeito e o objeto se estatiza, fica estática, né? E o sinal de angústia é a possibilidade disso aqui romper. É como, talvez, nos primeiros se digam, né, a teoria do batimento da asa da borboleta no universo, né, que a borboleta bate a asa, sei lá em Singapura, uma hora o vento dela vai chegar aqui, no batimento da asa dela. É esse sinalzinho aí de um tremor, né, de algo assim, que surge, né, que pode ser quebra dessa dimensão fantasmática. Ficou claro, Márcia? Sim, sim. Deixa eu só complicar um pouquinho. Tá, vamos lá. Deixa, deixa eu complicar só um pouquinho. É uma questão também que é, é, se a identificação está ligada a esse traço, né, que é o que eu entendi, né, até agora que a gente tem conversado esse tempo todo, é, aonde que está a relação da identificação, por exemplo, com a questão traumática? Isso não fica muito claro para mim, Carlos. Você tem como falar disso? Então, então vamos falar um pouquinho de identificação, que talvez possa estar causando uma confusão aí. Freud fala, capítulo 7 de Psicologia das Massas e Análise do Ego, que se chama exatamente identificação. Lá nesse capítulo 7, Freud fala de dois grupos artificiais, a igreja e o exército, né? E nesses grupos que ele vai falar de identificação do ego ideal e do ideal de ego. São dois modelos de identificação. Então, aqui, ó, aqui é uma identificação imaginária, tá? Então, toda identificação tem por traço uma identificação imaginária. Nessa identificação imaginária, não há especificidade da nomeação desse evento. É só quando a cadeia passa aqui, você tem uma identificação simbólica, tá? Então, a identificação simbólica precisa de uma identificação imaginária.
É, vamos lá. Que seria a diferença do eu ideal, Vamos. ideal do eu? O início da diferença. Uhum. Que é isso aqui? Lápis, Então, do que ele é feito? madeira, grafite. Pronto, isso. Madeira grafite. Aí ele pode também ser descrito como azul. É, isso tudo está no traço da identificação imaginária. Mas quando eu digo é, eu gosto de sublinhar com esse lápis o que eu estou lendo, porque o que eu estou sublinhando para mim no livro tem uma importância fundamental, porque quando eu trabalhar esse texto lá no Veredas, isso eu estou pensando comigo no final de semana. Quando eu trabalhar esse texto lá no Veredas, vai estar sublinhado, ou ressublinhado, ou trissublinhado, sei lá quantas vezes esse livro aqui já foi lido. De tal forma, isso já é uma, uma identificação simbólica, tá? Porque a essa identificação imaginária, uma imagem, já deixou de ser lápis azul com grafite há muito tempo de madeira. Já tem uma, digamos, uma subjetividade que é minha, né? Algo meu. E mesmo que eu fale tudo sobre esse efeito, aliás, olha aqui, nada é por acaso, né? Tal de Freud sabia essas coisas, né? Nossa associação não é por acaso, merchandising. Olha aí. Esse livro é feito de leitura e de escritos. Leitura e escritos. Convido aos de Niterói para irem no meu lançamento sexta-feira. Convido os do Rio para ir no lançamento do Rio, dia 1º de setembro, e convido os Juiz de Fora para ir no meu lançamento, dia 19 de setembro. E os de São Paulo para ir no meu lançamento da Bienal, dia 5 de setembro. O Carlos, terminou, terminou, Marta? Não, não, tem Marta aqui primeiro, está escrito, e depois Rosane. Ah, é, a Marta não falou, desculpa, desculpa. Não, não, não. Deixa eu levantar, então. Está sem áudio, Marta. Ficar muito grande, talvez para uma próxima, mas eu queria entender o que os nossos americanos chamam de síndrome do pânico, em que vem uma crise de angústia no sujeito, normalmente na vida adulta, sei lá, jovem, adulta, né? E com toda aquela sintomatologia, e que isso vem falar de um segundo momento, de um primeiro traço. O sujeito não sabe por que que ele está sentindo aquilo tudo, não é? Uhum. E, e eu queria E- entender isso com significante e com trauma, porque o trauma, o significante é algo que é uma vestimenta que vestimos, que o outro nos deu e nós vestimos, e o trauma da cena fantasmática é algo do real que rompe e que a gente fica ali repetindo. E o que que a gente articula é uma coisa muito complicada para mim, que está então, não é à toa que está surgindo essa dúvida, ou essas dúvidas, porque ele está formulando esse grafo mesmo. E o que você está perguntando, Marta, está aqui, ó. Quando você diz que a gente é feito de significantes que vem do outro, é porque é isso mesmo, né? sim, Esse Szinho aqui, entre parênteses, o grande outro, é porque foram significantes desse outro, olha aí, o significante está aqui, que vieram marcar o sujeito aqui, né? São os sim. significados desse outro. Então, o que você está perguntando está por aqui. É, mas a sua segunda pergunta Mas evoca isso ainda não é esse segundo. trauma.
Aí Hã? chega, isso ainda não é trauma. É, só quando passa para enunciação, o outro E o que piso é do grau. traumático não é exatamente o Ali, significativo. ali está a segurança. No primeiro piso está o traço de identificação, igreja e exército, igreja e exército, igreja e exército. Né? Assim, isso de um modo germânico lá de ser, né, para Freud, austríaco, germânico, imagina, é, aquela dureza, né, das igrejas e do exército, que você não pode sair desse cenário de igualdade 1 milímetro, né, na roupa. A revista, né, tem essa intenção, né, de saber se estão todos alinhados. E o desalinho aponta para algo que é anterior, né? A angústia que advém daí, né, de estar fora do linho, estar fora do alinhamento, aponta, né, porque já é angústia, então já tem um segundo momento, mesmo que se chame de síndrome do pânico, quer dizer, essa expressão, né, eu não gosto muito, é uma expressão que é muito psiquiátrica, que vamos falar de angústia, né? Síndrome Sim, do pânico de angústia, é crise de neurose de angústia. angústia. Isso Freud, em 1895, eu já li para vocês aqui, chamou de neurose de angústia. E ele descreve toda essa sintomatologia, né, lá nesse texto lá de. Ainda tem as réplicas ao meu artigo sobre neurose de angústia, que alguém critica e ele defende de novo ponto de vista. Então, isso está no campo da angústia. Se está no campo da angústia, está no campo da fantasia. Uhum. A angústia está aqui. Se está no campo da fantasia, está na inscrição desse traço de identificação. Se está na inscrição desse traço de identificação, tem uma Beyahung, olha aí, que é uma negação, né? Uhum. Se entra no mundo através de uma Beyahung, é preciso negar alguma coisa para que o outro possa acontecer. Tá, obrigada, Carlos. Vamos lá. Rosane. Nossa, gostei tanto dessa pergunta e resposta agora que nem queria falar, queria que vocês continuassem, mas enfim, você e a Marta. O que eu vou pedir aqui é, de novo, Marta, indicação da leitura mais básica, porque, veja, para você, no início, se falou de você explicar esses grafos, né? uhum. Mas seria muito complicado, porque para explicar o grafo, imagino eu que você tivesse que explicar cada conceito ali. Isso leva, abre abas, né? E como na minha lápide eu gostaria de que, dentre outras coisas, tivesse escrito entendi ao menos 1%, de novo eu vou pedir leitura básica, porque alguns conceitos eu esbarro neles, sabe? Esbarro fácil neles. Por exemplo, Como grande outro, como objeto A, como, enfim, de novo e de novo vamos e de lá novo. neles. Rosane, Tá? vamos neles. Não tem problema nenhum. Eu posso te dar, mas aí é vocabulário, né? É dicionário. É, tem Não todo o tem risco problema, da pelo menos me palavra ajuda. Se tiver, me ajuda. dicionarizada. Te dou então é, dicas de vários vocabulários de psicanálise, temos alguns bons assim. Eu te passo depois. É, mas, por exemplo, o grande outro é chamado de tesouro dos significantes. Lá estariam todos os significantes que a mãe, ou alguém que exerça essa função materna, daria para a criança.
e ela faz isso de forma arbitrária, né? Os significantes que ela introduz para a criança são, são de forma arbitrária. É, por exemplo, por que que quando você nasceu, você começou a aprender português, quando você pôde aprender português, logo começou a aprender português, e não aprendeu mandarim, não aprendeu, sei lá, qualquer outra língua, japonês, por que que você não aprendeu inglês, por que que você não aprendeu escocês? Então, essa mãe pode tudo, então, se ela contém o código, de início ela é não barrada, esse A não é barrado, é um grande outro absoluto. Aqui, ó, esse A não está barrado, esse já está, mas esse aqui, que vem desse também, sem barra, é aqui, é dado para a criança, tá? Digamos, você grita, esse primeiro eixo aqui da sincronia, diacronia, primeiro eixo. Você grita e, e aquilo é uma voz que não diz nada, é só um grito, um choro, né? E o que que é um choro de uma criança? Absolutamente nada. Até que a mãe sai correndo do quarto, meu filho, minha filha, não sei o quê. Pronto. Esse choro já tem um significante que é essa forma de interjeição da mãe sobre interjeição, interrogação quer dizer, todas as possibilidades de questionamento, né? Assim, ou às vezes certeza. Minha filhinha está chorando porque está com fome, está na hora de trocar a fralda, fez cocô, fez xixi. Qualquer interpretação que a mãe faça é arbitrária sobre essa criança. Ou que saco, não devia ter sido mãe, né? Ou eu sou uma mãe insuficiente, ou meu Deus do céu, o que que eu faço para ser uma boa mãe? Qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa é um signo arbitrário desse outro, o grande outro. Tá claro até aí? Tá. Tá? Então, esse outro é um outro que pode tudo, é onipotente. É preciso que haja um sujeito nela mesma, na própria mãe, para ela conceder ao outro a barra sobre ela própria. O exemplo que eu já dei aqui é um exemplo fácil de dar, já dei esse exemplo, mas posso repetir. É, eu estou no saguão superior do restaurante do Centro Cultural Banco do Brasil, sentado ali na cadeira, entra duas mulheres com três crianças, uma é um menino de 5, 6 anos que ele corre entre as mesas sem parar, corre entre as mesas, e seria a mãe, né? E depois confirma que é a mãe, fala: senta, meu filho, senta, meu filho, senta, meu filho, senta, e o filho nada de sentar, o filho correndo. Até que ela olha, tem um guarda na ponta da escada, está lá parado um guarda, porque é o Centro Cultural Banco do Brasil. Tem lá um guarda parado, ela vira para ele e fala assim: se você não parar, eu vou mandar o guarda te prender. Na mesma hora, o guri senta. Ou seja, aquela mãe é um sujeito castrado, é esse A barrado pelo outro. Quem é esse outro? Qualquer agente da lei do universo, que não ela própria. É um outro. Entendi, Então, há entendi. alguém que pode saber alguma coisa que não eu mesmo. Esse alguém que pode saber alguma coisa, no fundo, e ao cabo, e ao resto, é o analista, né? Que é o sujeito suposto saber. Tá? Obrigada, professor. Vamos passo a passo aí. Eu te dou.
dica do dicionário também, mas vá perguntando aí conforme for aparecendo. Na sequência aqui está Mafalda, depois Tereza. Boa Vamos lá, tarde. Mafalda. Boa Boa tarde a todo tarde. mundo. Ô, Carlos, a gente poderia dizer que tudo que a gente está discutindo aqui, a gente poderia exemplificar com o caso Emma, do Freud? Como é que você articularia com o caso Ana? Porque tem essa coisa do trauma no a posteriori, né? A menina entra Uhum. na loja, né? Alguém da loja coloca lá a mão nas partes íntimas dela, com 8 anos ela vai embora e não nada, né? Como se fosse uma coisa normal. Mas depois, eu não sei, não me lembro quanto tempo depois, ela volta, ou Com ela entra 11 anos. numa outra loja, ou na mesma loja, não me lembro, né? E aí acontece alguma cena parecida, e aí sim ela O cara só olha para ela. só olha, né? Olha, Eu basta fiquei olhar. pensando sobre isso e pensando assim, há uma cena inicial, né? Essa cena traumática aí, que fica ali. Quando Uhum. acontece um determinado evento, dá a sensação que é como se houvesse uma atração, né, para essa cena primeira. Algo é atraído, puxado, vamos dizer assim, né? E Ah, aí essa, retorna. essa expressão é boa, Mafalda. Essa expressão é boa, eu gostei. Isso retorna como trauma, né? O Freud fala, né, nesse poder de atração, né, traumático, né, desse empuxo, né, a gente bater com o dedo do pé que está traumatizado na cadeira, né, no pé da cadeira. É um empuxo para ir, né? Estou falando uma brincadeira, mas é isso mesmo. Né? Assim, é como se houvesse um empuxo, né, como um traço de identificação a o teu sintoma, ao teu Isso. sintoma. Entende? Quer dizer, então, é, você teve um modelo, estou inventando aqui você, tá? De pai, né, que você, né, rejeitou a vida inteira e você escolhe para casar exatamente um homem que tem como traço de identificação um modelo de pai que você abominou a vida inteira. Então, é esse traço que vem do outro, Rosane, que a gente traz para a gente sintomaticamente como um empuxo, né? Como algo que a gente vai trazer do outro, porque como se trata de um saber não sabido, é melhor que eu saiba alguma coisa do que enfrentar o desconhecido. Então, mesmo que seja ruim, eu já conheço. Freud chama isso de covardia moral, essa escolha. Foi? Uma falta. Tereza, Foi, obrigada. está sem áudio, Tereza. Desculpe, eu queria retomar lá atrás, não sei se o povo ainda lembra, eu pediria, cara, para você me ajudar, que você tem a imagem aí do grafo, a minha do livro é muito pequena para mostrar. Mas nesse ponto aí, onde você situa o S pequeno de A, entre parênteses, que vem lá do outro lado do A, e você que é o segundo andar, né? A base do segundo andar, e que você diz que é um ponto que, de certa forma, abala aquela identificação imaginária que está no primeiro andar, né? Que corresponde a algo que você falou estável, né? Eu queria retomar esse ponto para lembrar que, primeiro, esse essa seta, né, que vem aí da direita para a esquerda, nesse segundo andar, você não está me emprestando seu desenho, hein? Ah, você quer cola aqui? Você quer ir Quero falando então? cola aí, obrigada. Então, aí nesse segundo andar, que sai do A para o S pequeno de A,
né, da esquerda para a direita, vem do outro, que você estava definindo aí, ajudando a Rosane, dando o que é esse outro. E esse outro aí no gráfico, porque essa definição, se é que a gente pode dizer, em psicanálise é complicado, porque dependendo do uso que está se fazendo, significa outra coisa. Então, esse outro que está aí é a origem do que foi. Então, tá certo, o cara falou, o outro é aquele que tem poder de tudo, porque é o significante, o que inscreve, né, o que pode dar sentido, o guarda do CCBB, etc., né, que dá vigor ali ao que está sendo dito, dá sentido ao que está sendo dito, mas também é aquele que introduz a questão que foi, ou seja, o que o outro quer dizer quando diz que ela vai mandar o guarda me prender. É a criança que senta, e a criança que tem uma crise, e a criança que, enfim, quer dizer, esse lugar que vem da esquerda para a direita, que está aí marcado com um A grande, né? É o tesouro do significante, né? E dali, o que vem dali, vem como significante, vai marcar o sujeito como uma verdade na qual o sujeito está implicado. Não é um efeito direto do outro, é uma implicação do sujeito. A criança que entende que se o guarda prender, não vai ser uma boa coisa para ela. Então, quer dizer, há algo do sujeito que ratifica, digamos assim, ou que dá valor de verdade àquilo que está vindo do campo do outro, que é enigma, que é o que foi, o que quer, o que é que o outro quer de mim. Enfim, só queria voltar a esse ponto, achei importante. Esse ele vai falar mais na frente sobre o que foi. O gráfico completo, para você e para quem quiser ver, está na página 831. Carlos, O gráfico. Diga, Valéria. desculpa, eu estou sem câmera para variar. Não sei se dá tempo, mas eu tinha outras perguntas, mas eu vou anulá-las, até porque não dá tempo. Mas me ficou uma da sua fala, a covardia moral. Mas antes da covardia moral, o que a mãe que não consegue interditar a criança pede auxílio, né? Cita o guarda, e aí ela interdita, por isso ela é castrada. A minha pergunta é, e uma mãe que consegue fazer com que a criança sente, que ela se assente ou que ela obedeça, sem sempre precisar dessa interdição? Qual é a questão? Ela é uma mãe muito fálica, ela precisa parar? Isso me trouxe aqui uma questão até pessoal, porque eu falava, sente, pai, eu sustentava, eu falei, agora eu estou perdida, onde é que eu fui cair aqui? Pode me ajudar? Vou para a cadeia dos pecadores? Então, eu acho que você vai para o Pelourinho, né? Lá em Nossa, pelo Salvador. amor, porque assim, se Muito toda mãe bom. precisar ligar para o pai, para o guarda, para fazer a criança obedecer o tempo todo, nós estamos perdidos. Então, eu acho que você tem toda a razão quando a tua palavra se inscreve como ato, como lei, sem precisar apelar para o outro. Em algum momento, em alguma instância, você fez valer a tua palavra como valor de ato, como a instância da lei. Por quê? Porque isso já estava inscrito em você. Quem tem dificuldade, fragilidade, tem que apelar ao outro. Na minha aula de sábado, eu falei sobre a repetição, era compulsão à repetição. Sim. A petição é peticionar de novo, pedir de novo, e pedir ao outro uma providência. Ok. Então, essa é a origem da palavra petição, Sim. né? Repetição. Você pede uma ação e você pede, então, também uma providência. Parece providência divina, né? Que o analista lhe dê uma providência divina. Na palavra, né? Se sua palavra já é escrita
antes Isso. de ter que pedir a um guarda, é porque ela já era inscrita. Já estava isso em você, né? Sim. A Já, minha dúvida não é, né? Eu citei o meu exemplo porque de fato foi assim, mas me causou uma dúvida essa questão da castração e dessa coisa, né, da mãe muito fálica e tudo mais, porque aham, eu compreendo que a mãe ou o pai ou quem cuida não vai ter resposta para tudo e nem conseguir o tempo todo disciplinar tudo, não é isso. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande lá na sociologia, né, na vida, aham. no trabalho social, de ter que compreender por que, que pais separados, a mãe não consegue fazer os filhos serem mais disciplinados sem ameaçar. Vou ligar para o seu pai. E isso, para mim, parecia patológico, até porque eu falava, gente, o fato dos pais serem separados, tudo precisa, eu acho que, convergir ali num bom diálogo nas questões necessárias. Mas naquele dia a dia corriqueiro, vamos fazer o dever de casa. Ah, não faço. Ah, vou ter que ligar para o seu pai. Aí eu falava, gente, isso é meio doente, né? Não. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, muito mais por causa dessa contingência de mães que precisam estar com seus filhos no estado solo, né? Que nem foi meu caso, mas tem muitas que sim, e que não conseguem ter essa interdição ali. E aí eu fiquei pensando, será que é porque falam muito, xingam muito? É por isso que eu te trouxe essa dúvida. Fiquei meio que, né? Mas obrigada, eu entendi agora. Você, você já ouviu falar das cunhadas? Não, que cunhadas. Expressão? Hã? Não, cunhadas não. É, as cunhadas. Já ouviu essa expressão? Não. Quer dizer, eu conheço cunhada, mas Cunhado é aquele que fica marcado, né? Não. É, mas as cunhadas, a expressão as cunhadas, são as mulheres dos presidiários. olha, Elas se Hum, chamam de cunhadas, porque ficam marcadas, porque elas, por exemplo, a descrição de uma delas, eu vou falar isso quarta-feira lá, viu, Tereza? Eu hum, só estou adiantando aqui. pode. Porque, por exemplo, uma reconhece a outra dentro do metrô de São Paulo. O interior Hum, de São Paulo tem muitas penitenciárias. sim. Tem umas 20, 30 Nossa, penitenciárias. Em cada cidadezinha pequena tem uma penitenciária. Então, como que reconhece uma outra cunhada? O jeito dela se vestir e o que ela está trazendo. E ela leva o que se chama de jumbo, que é um pacote de coisas. Então, elas usam uma calça leg, uma camisa de manga, uma camiseta que tampe as partes íntimas, sim, que não molde muito o corpo, e uma sacola transparente com as coisas todas, os sacos, as sacolas todas transparentes, que é o modo de revista. Então, a cunhada vê, é muito interessante, né? É feito um estudo com uma antropóloga, que ela fez uma etnografia dentro de um presídio, né? Sobre isso, sobre as cunhadas. É bem interessante isso. é É, interessante, e como, mas que horror e também, né? como isso, então, elas às vezes são evitadas por serem mulheres de presidiários. Sim, E isso é um horror, né? São as marcadas, são as sim. excluídas, porque sabe que elas Mas o são pessoal. mulheres dos presidiários. Então, por que que eu lembrei? Porque mesmo dentro da prisão, essas mães, é relato de algumas delas, dizem que qualquer coisa que aconteça fora, ela vai falar com o pai que está preso dentro. Nossa, mãe. Qualquer coisa que aconteça com ela, qualquer Sim, coisa que aconteça com os filhos, qualquer coisa que aconteça com as outras cunhadas de implicarem com ela, ou quererem implicá-la, porque tem toda sorte de coisas. É sim, um horror esse mundo. sim. O K, É um horror.
a maneira como elas são tratadas, a revista íntima, nossa, é tudo muito pesado, assim. Mas, Sim. gente, eu vou deixar para falar na quarta-feira, que eu já estou em cima da hora Ok, aqui, muito obrigada, Carlos. tá? Beijo e Ah, abraço para falou. todos. Na Até Beijo. próxima. segunda-feira que Tchau. vem, Tchau. ou Tchau, quarta-feira, Carlos. na Ok, Tereza. obrigada. Quarta-feira Obrigada, Tchau, lá Tereza, foi muito obrigada. bom, Ela- muito bom.